Lá vem a professora com o último suspiro de Jane Grey. Paul Delaroche foi um destacado artista neoclássico do século XIX, famoso por retratar eventos históricos com detalhes vívidos. Sua obra-prima, A Execução de Lady Jane Grey, é um exemplo notável em representar os infortúnios da realeza, tema no qual esse pintor era especialista. Jane Grey, filha de nobres ingleses, era parente distante de Henrique VIII, aquele rei que criou a igreja anglicana na Inglaterra só para poder se casar com Ana Bolena. Jane foi a figura central de um enredo político marcado por traições e disputas pelo poder. Meig, muito bem educada, falava grego, latim e hebraico. Também era protestante fervorosa. Seu casamento com Guilford Dudley foi uma união política, uma estratégia da família para consolidar o poder do seu sogro, o Duque John Dudley, envolvido em manobras para a sucessão do trono. Com a morte do jovem rei Felipe VI, filho de Henrique VIII, morto em 1547, John Dudley aproveitou para colocar a coroa na cabeça da Jane. Muito modesta, ela se negou a assumir o poder, mas após muita pressão foi coroada para seu curto reinado de 9 dias, porque a Maria I, filha mais velha do Henrique VIII, reivindicava o trono para si. Ela tinha todo o apoio popular. Detalhe pessoal, a Maria foi apelidada de Bloody Mary ou Maria Sangrenta por causa da sua política religiosa para restaurar o catolicismo na Inglaterra. Ela era muito católica, muito devota, então perseguiu, prendeu e executou centenas de protestantes. O drink Bloody Mary, à base de vodka e suco de tomate, por ser vermelho e lembrar sangue, foi batizado em sua homenagem. Enfim, ela deu um golpe depois a James e a enviou à Torre de Londres, aonde ela permaneceu presa por 7 meses. A rainha relutou em executar sua prima, propôs até que ela se convertesse ao catolicismo para ser perdoada pela traição, mas Jane se negou. Pintado 300 anos após os eventos, a obra de Delaroche é um retrato sombrio e dramático do momento da terrível execução. O tecido negro no chão é símbolo da morte e do luto. O desespero das damas de companhia foi capturado com precisão realista. E num detalhe sutil, o pintor expõe o pescoço dessas mulheres numa referência ao destino fatal da sua senhora. Os relatos são de que Jane teve uma postura muito digna e que enfrentou a morte com resignação. Ela teria perguntado ao homem que a conduzia: "O que devo fazer agora? E aonde está o cepo? Aonde devo colocar minha cabeça?" Ela realmente foi vendada e o vestido branco que o pintor fez é uma alusão à sua inocência. A gente não sabe que cor de roupa ela estava vestindo. Conta-se que o carrasco, comovido, teria pedido perdão à jovem, mas isso também pode ser lenda. E no momento derradeiro, gente, sabe o que ela disse? Senhor, em tuas mãos coloco o meu espírito. E aí foi decapitada. Ela tinha 16 anos e um único desejo: voltar para casa. Seu marido e outros membros da família também foram decapitados pelo crime de traição à rainha. Acredita-se que seus corpos ou parte deles foram sepultados na capela de São Pedro ad Víncula. A pintura de Delaroche tem uma dimensão enorme, ela mede 2,51 metros por 3 metros. É impactante, comovente e é uma das obras mais populares e visitadas da Galeria Nacional de Londres. Ela não nos deixa esquecer do sacrifício de Jane no altar do poder. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Um abraço, que lá vai a professora.